Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de antropologia. Hoje estaremos discutindo a perspectiva do teórico Claude Lévi-Strauss e o estruturalismo. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de antropologia. Hoje estaremos discutindo o teórico Claude Lévi-Strauss e o estruturalismo. As contribuições do texto hoje são do professor Philippe Descola, que vai trazer algumas informações importantes para nós aqui, para nós entendermos um pouquinho mais sobre esse teórico importante e contemporâneo e as suas contribuições para a antropologia. Vamos então ao nosso primeiro slide. Claude Lévi-Strauss é sem dúvida nenhuma um antropólogo cuja obra terá exercido a maior influência no século XX. Seu nome é indissociável do que foi chamado, depois dele, antropologia estrutural. Entre as múltiplas abordagens do campo das ciências sociais, conheceu no século XX, essa ocupa uma posição particular, nem releitura ousada de um sistema aplicativo já reconhecido, nem teoria regional de uma classe de fenômeno circunscrito. A antropologia estrutural é primeiramente um método de reconhecimento original, forjada no tratamento de problemas particulares de uma disciplina, mas cujo objeto é um princípio tão vasto e a fecundidade é tão notável que ele rapidamente exerceu uma influência muito além do campo de pesquisar o que viu nascer. É importante aqui que nós vamos basicamente observar toda a característica relacionada a Lévi-Strauss que vai trazer efetivamente elementos gerais de uma cultura. É a partir desse processo, dessa rigorosidade que nós teremos com relação à interpretação e análise da observação de uma cultura, que ele vai trazer então essas características. Pautado em toda uma relação que vai contrária aos princípios de estruturas racistas, Lévi-Strauss vai trazer para nós uma representatividade da valorização dessas culturas e a importância que todas elas têm uma característica muito semelhante de uma forma assim mais abrangente. É claro que as especificidades de cada cultura vai ser identificada através de um trabalho minucioso de observação. É o que nós trazemos basicamente dentro dessa característica e da rigorosidade apresentada por Lévi-Strauss. Vamos então ao nosso próximo slide. Lévi-Strauss formula seus princípios desde a primeira temporada nos Estados Unidos após a sua descoberta da linguística estrutural e dos trabalhos de Tutskoy e Jacobson. Dessa época, com efeitos, ele está convencido de que a etnologia deve seguir o mesmo caminho que a linguística se quiser adquirir o estatuto de uma ciência rigorosa. Por sua vez, convencido muito cedo pelo convívio com três amantes, Freud, Marx e a genealogia, de que a ciência social não se constrói a partir da realidade manifesta, mas sim elucidando a ordem inconsciente no qual se revela a adequação racional entre as propriedades do pensamento e as do mundo. Ele descobre a fonologia, um modelo exemplar para pôr em prática sua intuição. Aqui a gente pode perceber que uma das características apresentadas aqui por Lévi-Strauss vai ser basicamente os três pontos que ele apresenta para nós aqui. Características relacionadas a Freud, a Marx e a genealogia. Ou seja, ele está, em outras palavras, absorvendo como esses processos interpretativos atuam. A partir dessa atuação, ele vai trazer essas características que vão ser absorvidas no seu trabalho, enquanto metodologia, principalmente na relação da observação, quando você vai efetivamente trazer essa prática no dia a dia enquanto antropólogo. É importante nós pensarmos também que Lévi-Strauss esteve no Brasil como professor convidado da USP durante um período
E nesse período ele fez alguns trabalhos aqui, né, estudando comunidades indígenas do Mato Grosso e da Amazônia, ao qual trouxe grande ampliação no seu trabalho. Então as suas metodologias elas foram efetivamente aplicadas na prática à leitura dessas comunidades. E aí a gente pode perceber que grande parte de todas essas relações elas vão existir dentro também dessas comunidades, ou seja, o que nós temos no nosso cotidiano, de uma forma um pouco diferenciada, vai existir também dentro dessas comunidades. Então aí a gente pode perceber que existe também a complexidade dentro dessas comunidades, né? Então são aspectos importantes que nós podemos perceber que vai ser atribuído a esse trabalho do Lévi-Strauss para efetivamente a contribuição do pensamento da antropologia. Vamos ao próximo slide. Todas as ideias força da antropologia estrutural já estão presentes em seu esboço, incluindo o conceito de troca, oriundo de uma outra herança intelectual, a do ensaio sobre a dádiva de Marcel Mauss, e que terá um papel importante em estruturas elementares do parentesco. No início desse livro, com efeito, Lévi-Strauss afirma que a proibição do incesto deve ser vista como um avesso universal e negativo de uma regra de reciprocidade positiva, que exige a troca das mulheres nos sistemas de aliança matrimonial. Essa perspectiva renova radicalmente a abordagem dos fenômenos de parentesco, abandonando o ponto de vista da sociologia dos modos de afiliação e dos princípios de constituição dos grupos em descendência, assim como a sua reconstrução histórica conjectural, nos quais se confirmam até então o funcionalismo e o evolucionismo. É importante nós percebermos que dentro do trabalho de Lévi-Strauss, três aspectos importantes vão aparecer aí. Dentre eles podemos citar as semelhanças, que são aspectos trazidos dentro da sua teoria, bem como os sistemas, que também serão analisados dentro do seu princípio, assim como a ideia efetiva de princípios, que vão, em outras palavras, trazer grande parte de toda essa decodificação que Lévi-Strauss nos traz quando analisa, então, essas comunidades, né? Então é a partir de todo esse processo que nós temos, então, uma intensidade de análise dentro das sociedades e a partir dessas características, desses códigos, desses princípios, dessas semelhanças, que vão, em outras palavras, contribuir para uma leitura muito mais aprimorada dentro desse contexto. Então percebemos que essa é uma contribuição muito importante, né, que Lévi-Strauss traz quando efetivamente observamos a evolução da antropologia dentro desses aspectos aí, que são aspectos metodológicos da sua atividade de campo. Vamos então ao nosso próximo slide. Em 1959, Claude Lévi-Strauss é eleito professor no Collège de France, graças à intervenção decidida por Maurice Merleau-Ponty. Essa consagração sanciona uma obra já então reconhecida e admirada por alguns círculos de cientistas e intelectuais ao redor do mundo, mas mostra também, em sentido contrário, a resistência da universidade tradicional em acolher o seu seio pesquisas que se afastam das demais da ortodoxia. A retomada do título Antropologia Social não assinala, porém, um retorno aos problemas sociológicos. O período que se inaugura será, na verdade, marcado pelos estudos dos mitos e resultará na publicação escalonada de 8 anos, dos 4 volumes da Mitológicas, cuja matéria é fornecida pelas aulas no Collège de France. É importante nós percebermos aqui no trabalho apresentado por Lévi-Strauss, que é basicamente dentro dessa característica que ele vai trazer então esse estruturalismo, que vai absorver grande parte das referências, como observamos anteriormente, com relação a outros processos metodológicos, eles vão ser referência para Lévi-Strauss a partir da busca de uma credibilidade científica, isso é extremamente importante, que a gente vai perceber,
E dentro dessa relação nós temos um estruturalismo que ele passa a ser efetivamente interdisciplinar. Então ele vai trazer uma característica muito importante dentro dessa relação. Então aí nós temos um diferencial muito importante que é apresentado por Lévi-Strauss. Então as contribuições diante da relação da antropologia, ela vai avançar muito dentro desse contexto que Lévi-Strauss traz para nós aí nesse estruturalismo interdisciplinar. Vamos então ao nosso próximo slide. A obra científica considerável de Lévi-Strauss não deve fazer esquecer a importância de uma reflexão moral, denunciando sem trégua o empobrecimento conjunto da diversidade das culturas e das espécies naturais. Ele sempre viu na antropologia um instrumento crítico dos preconceitos, sobretudo raciais, ao mesmo tempo que um meio de aplicar um humanismo generalizado, ou seja, não mais como no Renascimento, limitado apenas às sociedades ocidentais, mas que leve em conta a experiência e os saberes do conjunto das sociedades humanas, passadas e presentes. Longe de conduzir uma improvável civilização mundial, que abole as singularidades, esse humanismo afirma ao contrário, que em matéria estética e espiritual, toda a criação verdadeira impõe, tanto a um indivíduo como a uma cultura, buscar seus particularismos, um meio de melhor contrastá-los com os outros valores. Uma das questões importantes que a gente pode observar aqui no trabalho de Lévi-Strauss está diante da realidade, né, de toda a sua vivência, que vai efetivamente contra princípios e características de teorias racistas. Isso, sem dúvida nenhuma, é apresentado no trabalho dele, contrário a esses princípios, trazendo uma característica da valorização das culturas existentes, entendendo que essa relação de um antropocentrismo ela não vai existir dentro desse cenário, e sim uma valorização de culturas que são diferentes, porém não são inferiores ou superiores. Então esse é um dos aspectos aqui que a gente pode perceber em grande parte dos trabalhos apresentados por Lévi-Strauss. Sendo ele um humanista, ele vai a partir dessa relação, utilizando-se então do estruturalismo para então desenvolver os seus trabalhos e aprofundar as suas metodologias e aplicá-las em campo, como ocorreu aqui no Brasil, quando esteve aqui no Brasil como professor convidado da USP, trabalhando então no Mato Grosso e na Amazônia. Percebam vocês que essas contribuições são muito importantes porque elas vão desde um processo teórico até um processo prático. Ele trouxe para nós, então, sem dúvida nenhuma, a aplicabilidade da sua teoria nos estudos dessas comunidades e dessas sociedades. Então, nesse sentido, nós podemos perceber o grande valor que nós temos aqui quando tratamos desse teórico contemporâneo, Lévi-Strauss. A todos vocês, espero que tenha contribuído aqui para nós agregarmos mais informações relacionados então a esse conhecimento antropológico trazido por esse teórico. Nos encontramos então no nosso próximo vídeo.